Boa noite a todos, boa noite, meus amigos. Feliz mais uma vez de estarmos juntos aqui. Os nossos amigos presentes, encarnados, os nossos amigos desencarnados, presentes também, não é? E dando sequência ao que nos falou o nosso irmão Edson, né? Antes de iniciar nosso bate-papo de hoje, e lembrando que nós falamos alguns dias atrás da força da prece, da transmissão do pensamento. Lembra quando a gente falou isso, de como o pensamento é importante, porque o meu pensamento se junta ao seu, e em algum lugar ele vai se concretizar. Então, este é o momento de nos unirmos em pensamentos de paz. Tem uma canção até espírita e diz que a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz, diz a canção. Então, a paz do mundo depende da minha paz interior, daquilo que eu desejo de paz para o outro, para esse próximo. Não é para o que eu desejo para o russo ou para o alemão, não, é para este próximo. Então, neste momento, quem sabe nós possamos agora juntar os nossos pensamentos de paz, né? de conforto. Hoje eu ouvi dizer que quem vai para a guerra são jovens e não estão dispostos a matar, e matam por aqueles que não vão para a guerra. Então vamos unir os nossos pensamentos para que isso termine logo, para que as dores não sejam tão grandes. E isso começa dentro de nós. Fechemos os nossos olhos então e vamos pedir a presença de Jesus, com as suas bênçãos e sua misericórdia, a companhia do nosso anjo de guarda, nos abraçando fraternalmente, a presença também dos nossos irmãos afins e aos mentores desta casa, com a permissão e as bênçãos do Pai do céu, para que possamos entrar neste círculo, neste elo de orações, de pensamentos positivos, de pensamentos otimistas, de pensamentos de paz, de concórdia, para todos os habitantes deste planeta maravilhoso. Quantas vezes já nos juntamos em oração, em preces, sentindo abraçar esse planeta? Vamos abraçar mais uma vez. Nós sabemos que o Brasil é o coração do mundo. Então, e deste coração emane, neste momento, vibrações de amor, para que o cérebro do mundo raciocine, pense e haja em favor de todos. Vamos nos lembrar do que Jesus nos ensinou ao ensinar a rezar o Pai Nosso, onde Ele diz: e seja feita a vossa vontade. E nós estaremos aí para cumprir a vontade do Pai. Então nós podemos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus,
Damos por aberto o nosso bate-papo de hoje. E aí, meus amigos, eu quis conversar com vocês hoje sobre... O tema é deixar vir a mim os pequeninos. Mas para eu falar disso, eu vou ter que falar primeiro das bem-aventuranças. Porque eu imagino assim, né? Jesus falou, não, deixe vir as crianças, porque ele estava falando sobre as bem-aventuranças. Aí quando ele terminou, as crianças foram correr perto dele. E aí, não chega perto, não, tira as crianças. Ele falou, não, deixai vir a mim os pequeninos. Então, nós vamos partir daí. Aí eu fui olhar, fui pesquisar lá e eu vi que só Mateus quem falou das bem-aventuranças. Dos 4 evangelistas, só ele falou das bem-aventuranças. E só João se referiu a esse deixai vir a mim os pequeninos. Então, Jesus, quando diz, deixe eles cheguem até mim, porque eles ainda não me conhecem. É esses que eu quero que cheguem até mim. Não são pequeninos de tamanho, ele não estava se referindo só a crianças. Mas ele estava se referindo a eles pequeninos na criação de Deus. Porque a gente sabe que Deus cria incessantemente. Uns crescem, evoluem intelectualmente, moralmente. Outros que foram criados depois vai demorar um pouquinho mais. Então, ele quis dizer, deixe vir a mim estes que ainda não me conhecem. É eles que precisam. Ou ainda, eles que me conhecem, mas ainda não seguem, não praticam, não entenderam ainda o que eu falei. Então, ele não se referia ao pequenino de tamanho, de idade, mas a este pequenino. Isto para mim é um consolo, sabe? Porque eu sei, e eu sou, como eu não tenho intelecto, como eu não entendo ainda, como eu não consigo entender ainda o que Jesus veio mostrar, eu sei que eu sou um privilegiado, porque ele diz, deixa vir a mim esses que ainda não me conhecem direito. Então eu sou um privilegiado. E aí eu até entendi, porque de há muitos anos, quando eu mentalizo assim, quando falo, vamos pensar em Jesus, sabe o que vinha na minha mente? Uma alameda muito grande, alçada de cristal cor-de-rosa, pedras cor-de-rosa. Eu, pequena, assim, andando, e eu me via de costas, eu me vejo de costas, e Jesus vindo de lá, ao meu encontro. Mas um Jesus sorridente, sabe, esperando mesmo para chegar. Eu andando daqui para lá, ele de lá para cá, e quando encontra, tem um banco assim de jardim, nós sentamos no banco, ele se senta e eu deito a cabeça no colo dele. E aí ele me afaga e fala assim, então, conta para mim o que você quer falar comigo. Mas isso, gente, é de muitos anos. Minha filha está aí, ela nunca ouviu falar isso. Estou falando aqui para vocês que são meus amigos. Então, eu vi isto, e Jesus disse, deixe vir a mim as criancinhas, eu posso ir, ele vai me acolher. Então, Mateus falou das bem-aventuranças. E Marcos falou então assim, então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse.
Mas os discípulos ameaçavam as pessoas que estavam trazendo as crianças, dizendo, não, tira daí. E quando Jesus viu isso, levou muito a mal e disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, e todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças, punha a mão sobre elas e abençoava. Aí Kardec diz assim, a pureza de oração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quem é que tem pureza de coração, né? Se não uma criança, né? E ainda não se corrompeu, né? E ainda não foi corrompido, né? Eis porque Jesus toma a infância como símbolo de pureza, como também de humildade. Para nós, esta comparação poderia não parecer justa, se nós espíritas pensássemos, mas o espírito da criança pode ser um espírito muito antigo. E ele traz ao renascer na vida as imperfeições de que não se livrou nas existências pretéritas. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Por quê? Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar as suas tendências, né? A gente não sabe, a criança chega, está em branco, né? É um computador em branco e você vai criar os programas para colocar lá, né? Então, a criança tendo chegado ainda, né? A criança não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da andura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é delas? E para eles se lhes assemelham? Aí, ainda neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e é bem-aventurados os puros de coração, nós vamos ter a mensagem de João Evangelista. Então, a instrução dos espíritos é justamente de João, o evangelista, em Paris, 1863. Vocês lembram, né, que João era o mais novo, né, tinha 16, 17 anos quando Jesus foi crucificado, né? E ele falou, apresentou ele para Maria e disse, agora esse é seu filho. Então, João é o mais novo, e tinha a cabeça mais limpa ainda, mais fresca. Ele lembrou de tudo, né? Muitos iam conversar com ele. E o que aconteceu? Como foi? Então, ele dava os detalhes e todos lá iam escrevendo. Ele escreveu, inclusive, o Apocalipse, né? Então, ele diz assim, lá em Paris, nessa reunião mediúnica. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não faz um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores. Olha, nós sabemos que alma é quando estamos encarnados, né? E espírito é quando nós desencarnamos, né? Então, João está dizendo, não é só para a criança, é para nós, encarnados, e ainda estamos em escalas inferiores. E ainda não entendemos a mensagem do Cristo. E nos dizemos cristão.
Imagina eles que ainda não são nem cristãos. Quantos, então, devem ainda chegar ao Cristo? Então, olha lá. Mas não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Nós sabemos, nós lembramos disso também, né? Quando Jesus falou, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Doentes da alma. Doentes da mente. Ele nada podia ensinar a uma criança. Como é que nós vamos ensinar, né, as parábolas de Jesus para a criança? Né? Como é que a criança pode ir direto do prezinho para a escola fundamental? Olha, gente, essa colocação de João Evangelista, 1800 anos depois, nos esclarecendo sobre as parábolas de Jesus. Então, ele não podia ensinar nada para a infância física presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada uma ordem superior da razão e da vontade. Jesus queria que os homens se entregassem a ele uma confiança desses pequenos seres. Mas vejam só, a criança não confia quando você fala, vem, pode vir comigo, né? A gente vê isso, né, no parque, quando vai ensinar a andar de bicicleta, né, quando vai para a natação, pode vir, papai segura. Né, eles não é saber se segura ou não, se já, eles vão, eles acreditam, eles confiam. Eu sempre digo aí, né, a gente tem que acreditar nas promessas do Cristo. Quantas promessas, gente. Quantas promessas tem, a gente não se dá conta. Né? Vocês podem fazer tudo, eu fiz e muito mais. Isto é uma promessa. Né? Então, Jesus queria que os homens se entregassem a ele uma confiança desses pequenos seres vacilantes, cujo apelo lhe estaria o coração. E vocês já devem ter dito isso também, para conquistar a mãe precisa conquistar o filho. João diz aí, ao conquistar o coração deles, você conquista o coração de todas as mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Lembra que a gente já falou isso, da autoridade de Jesus? Ele foi a flama e espancou as trevas. Foi o iniciador do espiritismo. E deve, por sua vez, chamar para si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Neste momento, quando João escreve isso naquela reunião espírita, não se falava ainda em evangelização infantil. Hoje se tem evangelização infantil. Então já pode, desde os primeiros passos, ensinar a criança. Aliás, desde o ventre materno, né? Se falar de Jesus, né? Contar das suas promessas. Falar que a criança não está sozinha, né? Ela chegando, ela tem todo o nosso amparo. Porque é difícil quando a gente vai reencarnar, né? Eu penso, né, assim,
Nossa, gente, eu vou reencarnar, será? E vão cuidar de mim? Vai ter quem me leva no banheiro? Vai ter quem me ensina a andar? Deve ser um sufoco, né? Então, já desde o ventre, né, ir falando, você tem todo o amparo e todo o apoio, você não está sozinho. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente. Eu li também esses dias, e agora, assim, vem essas coisas na internet, né? O pai falando para o filho: filho, presta atenção por onde você anda. E o filho falou: presta atenção você, porque por onde você andar eu vou. Isso também eu sempre tive comigo, pessoal, sempre. Eu preciso viver de uma forma onde, por onde eu passei e meus filhos passarem, vão ter boas referências a meu respeito. Então, filho, toma cuidado por onde você anda. Não, toma cuidado onde você anda, porque eu vou andar pelo seu caminho. Como nós temos o poder, né, de criar dentro daquela mente, daquela criança, coisas boas. Uma evangelização espírita importante, né? A sequência dela na mocidade, porque muitas vezes sai da evangelização e só lá na mocidade ele vai se atentar para a palavra de Jesus. Né? E aí, João termina assim, gente. Meus bem-amados, eis chegado os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdade. Quais erros? Todos aqueles erros que a gente vem trazendo desde o começo do cristianismo. E ainda não se entendia direito a palavra de Jesus. A gente vê quanta coisa a própria Igreja Católica cometeu de erros. Quantas outras religiões se fixaram em nome de Cristo e cometeram erros por interpretação. Então ele diz aí, ó: eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdade. E os erros explicados estão justamente nessa doutrina consoladora. E explica, a doutrina espírita vem nos explicar. Não é só pegar o evangelho e está tudo explicadinho. Agora precisa ler muito, precisa entender, precisa reler. Hoje eu entendi uma frase, amanhã eu vou entender outra. É curioso isso. Nós temos etapas, sabe? A nossa mente hoje está apta para isso, amanhã já está apta para outra linha. Por isso o nosso professor Edson fala: é estudar, 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 sem cessar. Nós, ele diz, nós os espíritos, vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa e liga o e foi ao e é. A mesma parábola explicava lá o e foi, vai explicar hoje o e é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte,
E eis aí o seu enviado, e vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. É uma promessa de João Evangelista também, dizendo ele estará sempre conosco. De que forma? Vamos ler o Evangelho de João. Vamos entender o que ele escreveu lá sobre a vida de Jesus. Ah, não entendi. Então, pergunta lá para quem você acha entende e pode te ajudar nisso. E vai ver quantas portas vão se abrir aí. Quantas janelas, pelo menos. Então, o meu convite hoje é para isso. Para que a gente reflita sobre esta passagem de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequeninos de tamanho, os pequeninos de alma, os pequeninos de intelecto, os aflitos, né? Quem são os pequeninos, gente? Vamos nos equiparar a esses pequenos, ter o nosso coração mais puro, ter a nossa mente mais aberta. Né? Eu ouvi também esses dias, e foram fazer uma cirurgia no coração de alguém, e o médico tirou ali o coração, e ele falou, isso eu vou tirar, isso aí não precisa mais, e é muito egoísmo, eu vou tirar, isso aí é muito, isso eu vou tirar, e foi tirando, aí de repente ficou bem pequenininho o coração assim, aí falou, nossa, mas vai ficar esse coração assim tão pequenininho? Ele falou, é o coração de uma criança. E agora então vamos encher esse coração com coisas boas. E hoje, sobretudo, vamos fortalecer a nossa fé, o nosso pensamento para esses nossos irmãos que estão em conflito armado. Porque também são pequeninos, né? São chefes de Estado, são presidentes, mas ainda têm seu coração endurecido, a sua mente fechada no orgulho, no egoísmo, no poder. Eu convido a todos novamente, agradeço a presença de todos e convido a fazermos a nossa prece de encerramento, convido-as a elevar o nosso coração e as nossas vibrações e deixando essas nossas preces nas mãos de Jesus, e Ele as colocará onde houver maior necessidade. E assim, Senhor Jesus, eu vos agradeço por mais esta oportunidade de poder conversar com estes amigos presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos refletir nas suas palavras. Me comprometo, Senhor, a praticá-las no decorrer de mais uma semana. Ele diz que o segredo da felicidade é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e aprender uma coisa nova todos os dias. E é assim, amado Jesus, e eu tenho tentado viver todos os dias. E faço esse convite aí para os nossos amigos. Vamos nos unir na prece que Jesus nos ensinou e ao término dela consideremos por encerrado o nosso bate-papo desta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixe a ir em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Nós agora vamos tomar o passe, é o cumprimento do nosso tratamento, tá? E depois tomar nossa água fluidificada, tá bom? Boa noite a todos.